E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal TotoFuts, o seu canal de futebol na internet. E antes de mais nada, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like nesse vídeo, inscrição no canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo e link na descrição para o meu canal de games, beleza? Então, simbora pro vídeo hoje. Bom pessoal, então abrindo aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o clássico de ontem, né, entre Corinthians e Palmeiras, válido pela terceira rodada do Brasileirão, molecada, isso mesmo. Bom, Corinthians e Palmeiras, né, protagonizaram um jogo ok neste sábado, terminou com empate 1-1. Porém, né, se formos dizer quem deveria ser mais contente com esse empate, não seria o Corinthians, né, que apesar de todas as suas limitações técnicas, conseguiu fazer um jogo equilibrado, né, contra um adversário que nas últimas temporadas vive brigando por títulos, né, como é o caso do nosso queridíssimo Palmeiras, né. Bom, e apesar de na atual temporada colecionar algumas decepções e deixar, né, a torcida bem furiosa, então foi mais ou menos esse panorama de o Corinthians um pouco mais contente com o empate, ao meu ver, do que o Palmeiras, tá? Bom, a pergunta que eu mais me deparei assim nos últimos dias foi: o Corinthians é ruim? Eu queria saber de vocês, pessoal. O que vocês acham do elenco do Corinthians atual? Aproveite o campo dos comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos, tá? Bom, e essa foi uma questão, né, que dividiu opiniões entre a mídia e os torcedores de forma geral. E, na minha opinião, a resposta seria não. É bem verdade que o time ali tem suas carências, tem um elenco bem reduzido de qualidade, falta um meio criativo, falta um centroavante, falta laterais, porém, entretanto, todavia, eu vejo assim que o time tenta ao máximo, né, propor o jogo contra os adversários, tenta ao máximo, nas suas limitações técnicas, produzir um futebol razoável, né? E a gente sabe que a limitação técnica também temos à beira do campo, como é o caso do Silvinho, tá? É bem nítido a sua falta de experiência na beira do campo, como técnico e tudo mais. Mas é aquilo, ninguém vai poder dizer que ele não vem tentando alguma coisa, tentando algumas mudanças, algumas alterações. Ele vem trabalhando com o que ele tem dentro do time, tá? Se você perguntasse para mim, Tato, você demitiria o Wagner Mancini? Eu falaria para vocês que com toda certeza não, tá? Eu acho o Wagner Mancini muito mais técnico do que o Silvinho. Eu acho que ele poderia render muito mais se permitissem que ele desse continuidade no seu trabalho, mas fato que não ocorreu, do ele preferiu optar pelo Silvinho. O Silvinho tem algumas experiências internacionais, como é o caso do Lyon, também tem com a seleção brasileira, mas são experiências como auxiliar, não é um cargo de tamanha importância como um treinador, tá? Então, eu acredito que ele tenha muito que absorver ainda na sua carreira para dessa forma chegar num time de ponta, como é o caso do Corinthians, por exemplo, tá? Mas a gente entra na questão de que o Corinthians não tem muitas peças de reposição, não tem, tem suas carências, então não tem jogadores de muito nome que possam, de certa forma, dar uma relevância no cenário nacional, pelo menos nessa temporada, tá? Bom, se você perguntar para mim quais são os melhores jogadores atualmente do Corinthians, eu diria, né mesmo sendo torcedor São Paulo acompanhando um pouco do Corinthians, que é o Guilherme, o volante Guilherme, o Matheus Vital e o Gustavo Mosquito, tá? No atual momento, para mim, eles são os melhores jogadores do elenco que, de certa forma, têm um certo destaque, têm um certo grau de relevância dentro do time. Que também conta com os remanescentes dos dois últimos brasileiros, pessoal. Vale ressaltar que a gente tem ali Gil, Wagner, Cássio, Fábio Santos, Jô, tá? 5 remanescentes, ou seja, quase metade de um time que compôs elencos dos dois títulos do time do Corinthians, tá? Então, assim, eles não vivem grande fase, é bem verdade, muito abaixo. Sei lá, talvez a idade esteja pesando para alguns, mas eu acho que eles podem render, o Jô também. Só que aquilo, né? O Jô, por exemplo, tem que jogar com alguém fazendo com que ele jogue. E aí que entra o papel de um meia criativo que o Corinthians sente muita falta, tá? Eles precisam voltar urgentemente de uma forma razoável para que dessa forma o time cresça com esses 3 jogadores jovens ainda, pessoal. Então, se esses jogadores aí remanescentes dos dois últimos brasileiros voltarem a serem competitivos, voltarem a serem importantes, com toda certeza o Corinthians não brigará pela parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, como muitos colocaram o time, tá? E esse é meu ponto de vista em relação ao Corinthians, tá? O Palmeiras, em contrapartida, ele parece que parou na temporada, né? A gente sabe que ele teve uma temporada passada, né? Em 2020, incontestável, teve título de Copa do Brasil e Libertadores.
Mas eles têm que entender que a gente vive numa nova temporada, né, que o time precisa despertar se quiser se manter ativo na briga pelo título, né? E aquilo, o Alviverde continua tendo um bom elenco para disputa agora somente do Brasileiro da Libertadores, porém, né, eu vejo assim que é necessário que o time consiga manter um ímpeto nas partidas, tá? Eles são assim, eles começam bem a partida e depois, sabe, como se o gás fosse acabando aos poucos? É isso que eu vejo acontecer com o time do Palmeiras, tá? Um outro ponto muito crítico que eu vejo também no time do Palmeiras é as falhas constantes de finalização. Não é à toa que o time busca um centroavante no mercado, por enquanto a gente não tem nenhum nome aí sendo especulado, mas uma prova disso foi contra o CRB na Copa do Brasil. O time finalizou muito, muito, mas a pontaria ficou devendo demais e o CRB acabou se aproveitando e saindo com a vitória, principalmente nos pênaltis, tá? Bom, e aquilo, no duelo entre os dois treinadores contestados, né, os dois chegaram no embate de ontem sendo contestados por parte da torcida e tudo mais, e eu acho que quem levou melhor com toda certeza foi o Silvinho, que teve um fôlego renovado para dar sequência na temporada, tá? Foi empate, mas deixa um ar aí de esperança para a galera, para a nação corintiana, para imaginar e sonhar com dias melhores, tá? Logicamente que contratações precisam ser feitas, precisam ser realizadas urgentemente, o Corinthians tem suas carências, mas não é um time ruim como um todo, tá? É um time que precisa ganhar corpo, precisa ganhar massa, para dessa forma poder ao menos tentar uma vaga na Sul-Americana, por exemplo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, torcedores palmeirenses, torcedores corintianos, o que vocês acharam da partida de ontem. Aproveite o campo dos comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês, beleza? Eu vejo vocês todos numa próxima, até mais e valeu!